Oi, gente, vamos começar agora a nossa unidade 3. Ela é intitulada Fontes de Informação Especializadas e Base de Dados Referenciais e Textuais. Então, o que nós vamos trabalhar nessa terceira unidade? A gente vai trabalhar os produtos que a gente obtém a partir da descrição bibliográfica, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre bibliografia geral especializada, os índices, o abstract, os índices eletrônicos, que é biblioteca digital, repositório, portal de informação, tá? O que é importante a gente saber? Que a bibliografia, o índice e o abstract, que a gente chama de abstract, são fontes de informação secundária. Por que a gente chama ela de secundária? Porque elas vão falar sobre uma obra, mas elas não são essa obra. Elas vão apresentar o resumo dessa obra, a referência dessa obra, mas elas não são a obra propriamente dita, tá, gente? Então é por isso que elas são informações, fontes de informação secundária. Antes, essas fontes de informação eram impressas, porque era tudo no formato ainda analógico, era tudo no papel. Hoje, a gente já tem tudo isso de forma informatizado. Então, eles estão tudo, a gente pode imprimir em PDF e tal, mas não precisa mais necessariamente imprimir como era antigamente. Então, bora pegar as três principais, né? A bibliografia, o índice e o abstract. A bibliografia é aquela lista de publicação, tudo que eu vou pegar um tema, meio ambiente. Então, todas as publicações nacionais e internacionais que falam sobre meio ambiente, eu vou coletando num único arquivo. Tá? Então, pode ser por assunto, pode ser por autor, pode ser por um período de tempo. Então, por exemplo, como a professora Lourenço colocou aqui no exemplo, no material didático. Então, ela pegou um assunto, então logo do início ela coloca o nome, é Maria Belém Cordona Ruberdi, ela coloca o nome do autor, aí ela coloca todas as informações dessa obra, informática e contrato de trabalho, aplicação da lei orgânica, fulana de tal, tarará. Aí ela faz toda a ficha catalográfica, vocês estão percebendo? Ela fez a ficha catalográfica dessa obra da Maria Belém. Aqui embaixo ela já fez uma outra ficha catalográfica lá de uma outra obra, lá de um decreto lá do Antônio Fernandes Juarez. Né? Então, isso se chama bibliografia, tá? A gente vai pegar a gente pega um tema e vai pegar todas as produções desse tema e a gente vai colocar a sua ficha catalográfica, assim eu vou identificar qual é a obra que eu quero ler ou não. Tá? Então, isso é bibliografia. Ela pode ser a impressa, como aquela que eu terminei de mostrar, ou ela pode ser como aqui da Biblioteca Nacional. Hoje, ela já está automatizada, então você entra no site da Biblioteca Nacional, aí você vai ter lá todas as informações. Estão vendo ali? Busca rápida. Aí você vai colocar, eu quero só de autor, eu quero de título, eu quero de assunto. Aí a busca combinada, ela quer obra de 90 até 99. E aí você, quando digita as palavras-chave, aí vem tudo de publicação que foi feito naquele tema com aquela pessoa. Tá? Então, isso que é a bibliografia, tá? O que são os abstract? Abstract é resumo em inglês. Então, é a mesma coisa que a gente faz o nosso resumo em português, aquelas 250 palavras, que tem que ter uma introdução, tem que ter a metodologia, tem que ter os resultados, a conclusão. Então, a gente vai fazer o resumo de uma obra, só que ela vai estar escrita toda em inglês, tá? Então, está aqui a minha obra. Aí, em cima, você vai colocar as informações bibliográficas do material e você coloca o resumo. Então, tá vendo? Aqui ele colocou a referência. Então, a gente tem aquele Drabestrode, KM, Werler, MS, aí coloca tudo do livro, aí depois começa, ó, né? Desde os catálogos online, aí vai falando o resumo da tua obra. Então, isso é o tal de abstract, que também é impresso e também pode ser no formato digital agora, não é? Que você também consegue encontrar, tá? Ele já é melhor do que a bibliografia, porque a bibliografia só coloca a referência. O resumo não, coloca a referência e o
o resumo da obra. O terceiro ferramenta que a gente coloca é o índice. Ele já é um mecanismo que ele tem como objetivo auxiliar na busca, localização e recuperação desse documento. O índice são palavras-chave que a gente coloca e você vai, quando digitar uma palavra-chave, aí vem todas as obras que tem. Eu quero sobre biblioteca escolar, então vai vir para ti tudo que aparece sobre biblioteca escolar, tá? Esse é o formato impresso, que ainda é o tradicional, e nós também temos já o formato automatizado, que esse é muito mais rápido para você, né? Lá naquela lupa, que é a parte da busca, você vai lá e coloca a tua palavra-chave, biblioteca escolar. E quando você colocar lá pesquisar, vai vir tudo que aquela biblioteca tem sobre biblioteca escolar, tá? Então isso é o índice, tá? E o que são bases de dados? Bases de dados nada mais é do que a reunião de todos os arquivos que eu tenho naquela minha biblioteca. Então, quando eu digitar lá biblioteca escolar, vai vir tudo que tem sobre esse tema. Por isso, e onde a gente guarda isso? A gente chama de banco de dados, tá? Quando era na biblioteca propriamente dita, a gente fala o quê? É o acervo, é lá na minha prateleira, lá na estante. Aqui, como eu estou num ambiente eletrônico, em vez de ter prateleira, eu tenho um banco de dados, tá? A função do banco de dados é justamente isso, unir tudo que eu tenho naquele acervo da biblioteca. E a gente vai relacionar os termos com o objetivo de quê? De você recuperar a informação, tá? Então, essas bases de dados, elas são construídas por vários modelinhos. Então, você vai querer modelo de rede, modelo hierárquico, modelo relacional. Quem vai definir isso é a política da biblioteca. O que são bibliotecas digitais, repositórios digitais e portais de informação? Biblioteca digital é a minha biblioteca onde o meu ambiente, o meu acervo, não está mais na parte física. Eu tenho tudo que eu tenho na minha biblioteca, da minha estante, eu vou digitalizar e vou colocar na minha base de dados. Aí eu passo a ter uma biblioteca digital. Então, é um ambiente de recuperação dessa informação, onde, em vez de eu ir até a biblioteca física, eu vou fazer a minha busca direto na internet, tá? Aí, a biblioteca digital, ela vai manter, então, disponível todos os documentos na forma online. E aí, para eu ter acesso ao documento, o que eu faço, Guilhermina? Eu baixo esse material em PDF. Aí eu não preciso nem ir até a biblioteca. Então, aqui é um modelinho de biblioteca digital, que a gente colocou aqui a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Aqui você vai querer um material que vai falar sobre biblioteca escolar. Você vai digitar aqui nessa busca, biblioteca escolar, e você vai lá, busca ou busca avançada. E aí nós temos 801.329 documentos, 214 mil teses, 586 mil dissertações. Então, eu me coloco aí biblioteca escolar, ele vai fazer uma busca nesse bando de documento que a gente tem. E aí ele vai me colocar, eu quero o documento, o primeiro que apareceu, tu clica e tu já baixa em PDF, tá? Então isso que é a biblioteca digital. O que são os repositórios digitais? Os repositórios, a função do repositório é a indexação. É quando você vai colocar a palavra-chave e você vai clicar e aí você vai receber um resumo daquele material, tudo que você tem sobre biblioteca escolar, tá? Então tá aqui, eu coloco biblioteca escolar aqui no mecanismo de busca e aí eu peço para pesquisar. Se ele vai pegar o que a UNB tem, todas as bibliotecas, todos os acervos da UNB, qual é a unidade que tem sobre biblioteca escolar. Aí ele já vai apresentar aqui para mim e o mesmo processo. Aí, se porventura a faculdade não vai querer disponibilizar em PDF, ele vai dizer, está na biblioteca do setor norte. Aí tu vai lá e pega. Se ele quer disponibilizar, você vai lá e já baixa em PDF, tá? Então, isso que é o repositório institucional. E os repositórios digitais?
nós temos também os nossos portais de informação, né? Então, o que são os portais de informação? É um conjunto. Quando a gente fala portal, ele envolve tudo. Ele envolve base de dados, banco de dados, biblioteca digital, repositório digital. Tu encontra tudo dentro daquele portal. Tá? Então, é quando ele coloca assim, é um conjunto de informações dentro de um único lugar na web. E vai desde o conteúdo até o site que a gente vai poder entrar em um repositório digital especializado, tá? Então, tá aqui um portal Transparência, por exemplo. Aqui você vai poder achar sobre Auxílio Brasil, benefício do cidadão, carteira de pagamento, convênio. Tu quer saber o salário de um funcionário federal? Aí você vai ver lá na consulta detalhada. Então, dentro desse portal aqui, a gente vai encontrar não só livros, a gente vai encontrar livro, a vida do funcionário, informação sobre cartão de pagamento, benefício social, tá? Então é um conjunto de várias coisas. Isso que é o tal de portal, tá? Por fim, o que a gente pode fechar dessa nossa unidade 3? Que hoje a representação descritiva ela é extremamente importante, por quê? Porque ela vai permitir que você, enquanto usuário ou usuária, você consiga localizar a informação que tu queres e de forma rápida. Tá? Então, por isso que ele coloca aqui que eles são importantes para reduzir a revocação. Então, lembra, o que é revocação? Você demora muito tempo para conseguir recuperar aquele livro naquela biblioteca, por exemplo. E o nosso objetivo é justamente fazer com que o usuário consiga, no ambiente digital ou até mesmo no tradicional, ver o que ele quer e recuperar de forma rápida, tá? Então é aí por isso que a representação descritiva é importante, porque ela faz com que todo mundo faça a mesma linguagem no sentido de recuperar a informação de forma rápida. E quando a gente fala de meio eletrônico, a gente está falando de tecnologia. E a tecnologia ela tem que ser entendida como um instrumento que vai facilitar a prática da biblioteconomia, no sentido de fazer com que o meu usuário ou a minha usuária consiga de forma cada vez mais rápida obter a informação que ele deseja, ok? Então é isso que essa unidade 3 trabalha, tá, meus amores? Então aqui a gente vai terminando esse nosso conteúdo. Fiquem bem, a gente se encontra na nossa próxima unidade. Beijos.